Estamos iniciando mais um Talk do Parque. Hoje, deixa eu pegar minha colinha aqui, porque o teu nome é comprido. Sim, João Pedro Navarini Dutra. Seja bem-vindo, muito João. obrigado. João, vou passar um pouquinho do que você me passou aqui. Já aviso o pessoal que ele vai falar em francês e alemão, porque eu não sei. Formado em técnico em agrimensura pela UTFPR-PB de Pato Branco. Isso mesmo. Graduação em Engenharia Cartográfica e Agrimensura pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Intercâmbio na França e passagem também pela Alemanha. Isso mesmo. Que isso é um resumo, um breve resumo. Me fala um pouquinho mais sobre a tua história. Eu comecei na área de agrimensura aqui no técnico. Na época eu saí do ensino fundamental e passei no vestibular para fazer o ensino médio aqui na UTF, aqui embaixo. E junto com esse ensino médio veio o técnico em agrimensura, que na época eu nem sabia o que era agrimensura, mas ao longo do curso eu fui gostando, fui me interessando pela área e quando me formei eu decidi prestar o vestibular para o ensino superior da agrimensura, que seria a engenharia cartográfica, em Curitiba, e acabei passando. Fui para lá, fiz os 5 anos de engenharia. No meio surgiu uma oportunidade para a gente fazer uma visita técnica no Instituto Tecnológico de Karlsruhe, na Alemanha, que o alemão eu também não sei falar, infelizmente era tudo em inglês. Nessa passagem a gente também estudou um pouquinho no Instituto, na Escola Técnica de Stuttgart, que era ali do lado, nessa mesma época. Depois, retornando, surgiu a oportunidade de eu fazer um semestre do curso na França, que eles têm uma escola extremamente bem conceituada, específica da nossa área, na cidade de Le Mans. E eu fiquei lá 6 meses fazendo o último semestre do curso. E agora retornei para Pato Branco, estou só esperando a formatura. Que legal! E aí, você hoje veio com uma novidade para nós, né? Que Uhum. você apresentou para a gente ano passado, final do ano passado, a gente ficou maravilhado aqui na secretaria. Conta um pouquinho para nós o que é esta imagem, o que significa esta imagem da nossa igreja matriz aqui na tela, tá? E é isso que você vai trabalhar na sua vida? É isso que eu quero trabalhar. É, isso aqui Essa é a seria ideia. agrimensura, ou não tem nada a Sim, ver. não, isso Isso é é a agrimensura. agrimensura moderna. É, Olha! acho que aí o pessoal ainda tem aquela visão que a agrimensura é só medir fazenda, Pois medir é. terreno, e principalmente a área de cartografia, hoje a gente evoluiu para mapas digitais, como o Google Maps, o Waze, tudo trabalha em cima da cartografia, mas hoje a cartografia ela é muito 3D. Então todos os mapas e principalmente modelos é o que a gente trabalha hoje. Quando eu abro lá o mapa de Nova York, por exemplo, que Uhum. aparece aqueles prédios em 3D, é isso aqui É no isso Google mesmo, Maps, no é no isso aí. Waze? É o mesmo Ah. estilo de modelagem, não pelo mesmo tipo de sensor, mas é o mesmo produto. E você estava contando para nós, me recordo com a memória Uhum. um pouco fraca, de que é um dos únicos projetos que tem no mundo. Isso mesmo. A ideia, esse primeiramente é o meu trabalho de conclusão de curso, que foi feito agora, no Laboratório de Geodésia Aplicada à Engenharia da UFPR. Antes de você contar, isso aqui é caríssimo, né, esse Isso, equipamento. o Conta equipamento. pra nós antes, porque Ah, eu já fui passando, porque eu já sei da uhum, história, né, mas o povo que tá em casa não sim. sabe. Então, basicamente, faz alguns anos já que o professor responsável pelo GENG, que é o Laboratório de Geodésia da Federal, ele já vem querendo se interessando por essa parte desde 20 anos e agora, devido a um projeto deles, eles conseguiram comprar um equipamento que se chama Laser Scanner para possibilitar esse tipo de trabalho aqui no Brasil. É um equipamento caríssimo e aproveitando essa deixa que agora o laboratório tinha o equipamento, a gente iniciou as pesquisas na área e eu fiquei naquela, eu quero aplicar isso em Pato Branco. Que A legal. ideia era fazer em Curitiba, em uma igreja lá, como foi feito no ano passado, e eu negociei e convenci o pessoal, não, vamos vir fazer isso em Pato Branco, porque eu queria trazer isso para cá. E você trouxe o equipamento pra cá. Trouxe equipamento, eles vieram, os professores, a gente ficou o dia inteiro, das 7 da manhã às 7 da noite, fazendo o levantamento da igreja, para gerar esses produtos de modelo digital, ortomosaicos e também um tour virtual da igreja. Isso é usado, além de Google Maps, Waze, é usado para mais alguma coisa? Sim, a vertente principal do meu trabalho, ela é o HBIM, que é a modelagem do patrimônio histórico para preservação, para fazer reformas, para acessibilidade cultural. Então ele tem várias vertentes. A gente começou a ver isso em algumas igrejas e áreas arqueológicas na Europa, e agora isso está começando a vir para o Brasil. E, como eu falei, eu trabalhei um pouquinho na modelagem da Catedral de Notre Dame, em Paris, enquanto estava no intercâmbio, e a igreja eles fizeram inteira modelada em 3D justamente por causa do incêndio. Então, se algum dia acontecer de novo ou algo assim,
as modelagens anteriores e as atuais possibilitam você reconstruir a igreja exatamente como ela era, Que todos os legal. detalhes. Tivesse feito com a biblioteca do Rio de Janeiro lá atrás, é muita coisa que Exatamente. poderia, né, fazer Exatamente, e igual. é esse o foco, um dos Aham. principais focos do Gen em Curitiba é fazer isso. Então eles estão fazendo foi feito do Museu dos Capuchinhos e da Igreja de Nossa Senhora das Mercês em Curitiba, que é uma igreja histórica muito bonita em Curitiba. Tá sendo feito também de alguns museus, como o Museu Paranaense e outros. O Palácio do Iguaçu foi feito agora que a gente trabalhou no final Que do ano, legal. para justamente ter esse patrimônio histórico preservado digitalmente. E agora, Pato Branco. Que legal. E que orgulho, né, de poder estar aqui na nossa cidade, isso e ter. Vamos falar um pouquinho agora desse projeto? Sim. Então, a ideia surgiu justamente quando eu estava na França, que eu vi isso sendo feito. Eu tive a oportunidade também, durante o intercâmbio, de visitar Roma, e esse trabalho foi feito também na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Foi uma das primeiras a fazer, justamente pela questão financeira e pela importância cultural. Então, foi feito todo o escaneamento a laser da Basílica em São Pedro, e através de imagens 360, um tour virtual, que hoje eu posso, sentado aqui, é como se fosse um Street View do Google Maps, mas dentro da estrutura. Eu posso passear inteiro por ela e observar tudo. E é bem detalhado. É extremamente detalhado. Então, trazendo essa ideia para cá e possibilitado pelo equipamento e pelo conhecimento dos professores no laboratório, a gente trouxe isso. A ideia era fazer igual é na Basílica de São Pedro, em Roma, fazer na Matriz São Pedro de Pato Branco. Que legal. Pode mostrar pra gente um pouquinho como é que Posso. funciona? Então, com o equipamento a laser, a gente conseguiu fazer o escaneamento total da igreja. Então, Ele fica em cima de algum lugar para poder fazer esse não, scanner? ele Não. fica num tripé e a gente vai movimentando ele dentro da igreja. Altura? Então, o telhado Hã. foi feito com drone. Tem Ah. um equipamento também que vai montado no drone. Então a gente tem as duas vertentes. Tem a parte terrestre e tem a parte aérea, que depois tudo isso é junto num que a gente chama de sistema de referência. Eu criei um sistema de coordenadas específico para a igreja matriz, para a gente conseguir unir o que é dado de drone, o que é dado do laser, com as partes de objetos interiores. Por exemplo, o mosaico foi feito um modelo específico para ele. Então, para tudo conversar junto, tem um Ah, sistema de coordenadas, é? como se fosse latitude e longitude mais plano. Então, temos X, Y e Z, específico para a igreja. Então, tudo agora tem as coordenadas de onde está. Que legal. Então, por exemplo, a gente coloca o equipamento aqui e num raio de 130 metros, tudo que o equipamento enxerga vai ser levantado através de pequenos pontos que é medido a laser. Então, ele vai fazendo uma nuvem, mais ou menos 2 milhões de pontos por segundo. Ele fica ali 1 minuto, 2 minutos Meu escaneando, Deus. fazendo um 360 completo e armazena essas informações numa nuvem. Aí a gente muda o equipamento para outro lugar, por exemplo, aqui a gente fez várias estações, então a gente mudava para frente da igreja, escaneava novamente, mudava. Então aqui nesse modelo, ele não é a nuvem de pontos, ele já é processado, então ele é um modelo sólido. A gente tem toda a parte externa e interna da igreja também, incluindo todos os bancos, tudo. É um pouquinho difícil de mostrar porque ele é meio pesado, mas a gente consegue ver toda a igreja bem detalhado. Tem algumas partes que a gente pode ver que ficaram melhores, algumas partes que ficaram com uma resolução um O pouco que menor. faz ele ficar, às vezes, com uma resolução boa e às vezes não? Por exemplo, a cor. A cor, a reflectância, porque ele é um equipamento a laser. Então ele manda um pulso, esse pulso bate na parede e volta para o equipamento. Hum. Através do tempo, ele calcula a distância do ponto. Então ele vai criar Olha. esse ponto no espaço. E em alguns lugares ele acabou não pegando direito, ou Às vezes alguma pela sugestão de sombra, alguma orçamento, coisa às assim? vezes por sombra, mudança de cor, o ângulo da reflectância na Ah. parede. Então, e alguns problemas que a gente vê aqui, tipo essa parte aqui e essa parte aqui, não é problema do levantamento e sim da simplificação do modelo. Porque ele ficou tão grande, tão pesado, Ah. que a gente não conseguia mais abrir ele num computador normal, tipo esse notebook. Então a gente teve que pegar e diminuir a resolução, que acabou gerando vários problemas, mas para fins de visualização é o que é possível Pra sim. gente entender, quantos gigas teria, não sei se fala em gigas, esse É, esse simplificado? o simplificado, que é esse daqui que está aberto, tem 40 GB. E O um modelo total, é, um mil, detalhado, por exemplo, que você mil, não conseguia abrir no computador. 1.200 por aí. Então é 1 tera e alguma coisa. Meu O problema daí Deus! a capacidade de processamento. Para você Sim. abrir isso, você precisa jogar tudo na memória RAM do computador. Então, só servidor. Mas então a gente tem os dados Aham. para reconstruir qualquer parte da igreja se um dia for Você iria necessário. precisar. Mas para visualização, de modo geral, a gente reduziu isso para a gente ter como olhar e como mostrar.
Que legal. E para vocês fazerem, você teve que vir aqui pedir autorização para a Sim, sim. igreja? Como é que foi essa parte burocrática? A gente começou, eu marquei uma reunião com o Frei Evandro, que é o pároco atual, em julho por aí. Expliquei para ele, mostrei um trabalho passado que teve em Curitiba, num colega meu, que hoje é meu sócio, o Vinícius. Ele fez um trabalho parecido na igreja de Mercedes, em Curitiba. A gente mostrou, apresentou o trabalho, ele gostou, se interessou pela tecnologia. A gente foi conversando até que a gente não conseguiu autorização, ele deu autorização para a gente fazer isso na igreja. E ficou marcado para, em setembro, a gente vir e fazer todo o levantamento. Aham. A gente começou cedo, porque a gente só tinha realmente um dia para fazer, por causa da presença do equipamento na cidade. Então a gente ficou semanas antes fazendo a determinação do sistema de referência, uma estação total, e criando pontos de controle que estão posicionados em alguns lugares da igreja. Por exemplo, aqui tem um, são alvos para a Hum. gente conferir se ficou certo o modelo depois. Aí a gente veio com o equipamento a laser, que foi o Leica RTC 360, que a gente chama. Fez todo o levantamento interno, até dentro da torre do relógio, tudo. E a gente começou bem cedo e ficou o dia inteiro fazendo isso. Isso gerou uma quantidade de pontos exorbitantes. Acho que foram 2,7 bilhões de pontos no modelo, Nossa! todos todos dentro dessa área da igreja, sem contar os prédios ao redor, que foi tudo modelado quase a praça inteira. Só não foi processado isso. Vocês tiveram que tirar isso depois? A gente teve que cortar tudo, porque como ele é um equipamento que pega 360, onde ele Aham. colocou, ele pegou os prédios do outro lado da rua, assim. Tem um alcance muito bom, de Nossa! 130 metros. De ontem é uma linda imagem, né? Porque a nossa Uhum. praça é maravilhosa. Sim. Que legal, João. E aí, conta um pouquinho mais. Vocês fizeram esse processamento, depois vocês demoraram um tempo, acredito eu, para Uhum. poder Sim. fazer, né, toda essa imagem. E aí, como é que ficou, quando ficou pronto isso? Ficou pronto em cima do laço a minha defesa. Ah. Eu tinha que entregar o trabalho pronto 15 dias antes para a banca avaliar. E ele ficou pronto. Não tem como É, não gostar eu disso. fiz a parte escrita 15 dias antes, mas Hum. o modelo em si não estava pronto. Eu só disse que ficou bom e acreditei que ia ficar, porque o tempo de processamento estava demorando muito e ia ficar pronto 2 dias antes, e foi o que aconteceu. Tempo de processamento pra gente entender. Dentre as várias etapas, foi mais ou menos um mês. Gente, Foi mais. é porque O meu notebook é bom para abrir isso, mas foi feita a maioria nos computadores do laboratório, que são melhores. são mais É, potentes são para. mais potentes. E aí, foi um professor teu que te ajudou? Isso, E uma equipe, é uma equipe ou não? Eram vocês dois? não, é uma equipe completa. Então eu Completa. tive dois orientadores, o professor Luiz Veiga e o professor Alex Medina, que são os líderes do laboratório em Curitiba. E tem toda a equipe do laboratório, com o pessoal do mestrado, tem alguns doutorandos também que ajudaram no trabalho, tem outros colegas que estavam fazendo outros TCCs que eram parecidos, a gente foi se trocando informação Ai, e um que ajuda o outro, lindo! porque realmente sozinho um trabalho desse em 6 meses não tem como. Desumano, É não tem desumano, não como tem como. fazer. Tem E que vocês fizeram toda essa captação em um dia? A gente fez toda a captação em um dia porque o equipamento da Leica ele é muito eficiente. Então ele faz toda a varredura 360 em 1 minuto e alguma coisa. Então cada ponto a gente teve que posicionar ele em 149 estações, acho que eu não me engano. Cada uma durava 1 minuto, 2 minutos, dependendo se a gente estava coletando imagem ou não. Mas mesmo assim, entre o transporte, leva o equipamento, pensa onde que vai, sobe escada, desce escada, Uhum. aí isso acabou demorando o dia inteiro. E depois desse um dia de levantamento com laser, a gente ainda voltou, eu e meu sócio, para fazer voos com drone dentro da igreja, fora da igreja, para pegar algumas partes. Por exemplo, esta parte aqui, ela não é visível de lugar nenhum do solo. Então, o equipamento a laser, a gente não conseguia captar essa parte. Essa parte foi captada com drone, os telhados todos foram com drone, que é processado diferente. Ele não é a laser, ele é por fotogrametria. Então, a partir de 2 imagens do drone, a gente consegue calcular uma posição 3D de um objeto que a gente está vendo. Então a gente consegue Eu fico modelar a tentando, partir das eu fotos. fico tentando Uhum. entender como é que você colocou tudo isso aqui. Então, o segredo de juntar tudo isso foi o sistema de coordenada. A gente consegue ver aqui do lado esse XYZ. Isso a gente criou um sistema de coordenada específico para a igreja, como se Aham. fosse o sistema do GPS, mas plano. Vocês são inteligentes, né? Que daí a gente conseguiu, então a gente tem o drone que estava em coordenadas globais, latitude e Aham. longitude, a coordenada das imagens. A gente fez através de uma transformação que a gente chama de transformação de Elmert, que ela aplica uma rotação e muda as coordenadas de lugar, transforma isso de latitude e longitude para XYZ, e depois a gente coloca no nosso sistema de coordenada. Então a coordenada que antes era global, agora ela está na coordenada
Sistema Topográfico Local São Pedro, que eu chamei. Vamos conversar um Uhum. pouco sobre a sua vida, João? Como é que foi fazer um intercâmbio? Você tava há quanto tempo na faculdade? Porque você é muito novo. Eu entrei em 2020 na faculdade, me mudei para Curitiba em março de Na 2020. pandemia. Então, alugamos um apartamento, fizemos toda a mudança para Curitiba em março de 2020. Eu tive 15 dias de aula e tchau. Voltei para casa, fiquei um ano e alguma coisa em casa sem fazer quase nada. Comecei alguns hobbies na época, tipo cutelaria, fiz algumas facas, uma coisa Que assim. legal. E depois de um ano comecei a fazer as aulas EAD, que a universidade começou com períodos especiais, pra fazer EAD as matérias, mas a engenharia cartográfica é uma engenharia muito complicada de você fazer EAD, porque a gente tem muita coisa prática. Então, quando Eu tô achando muito difícil só pela tua explicação. Imagina a faculdade. não é algo tão complicado quando você vê com o tempo, assim. A matemática do É muito negócio faz inteligente, sentido. né, João? Você tem uma cara de ser nerd, de ser muito inteligente. Então, É, qualquer coisa que você falar pra mim, eu vou estar obrigado. admirando. Aí depois eu voltei para Curitiba, quando acabou o lockdown da pandemia. Voltei a fazer as matérias e surgiu a oportunidade. Na verdade, veio uma intercambista da França estudar com a gente em Curitiba. E ali que eu atendi, é possível a gente fazer intercâmbio? É possível Aham, na faculdade? Também o pessoal conhecia os intercâmbios do Rotary, que o pessoal aqui de Pato Branco faz no ensino médio. sei. Aí a gente começou a conversar e tinha um professor meu lá que fez o doutorado no ISGT na França. Então ele conhecia o orientador dele lá, que era o diretor, e ele fez essa ponte, o professor Paulo Sérgio, Ai, que ele legal. fez essa ponte entre a UFPR e a USGT na França, possibilitando a gente fazer toda a documentação, fazer todo o trâmite burocrático, que possibilitou em 2023, em agosto de 2023, não, agosto de 2024, eu ir para a França. Então eu fui em agosto, voltei em fevereiro, março. Porque o semestre deles Olha. é virado, né? O Aham. semestre deles começava em agosto, terminava em fevereiro. E agregou muito no teu Bastante, conhecimento? bastante. Eu acho que o principal problema que a gente tem no Brasil, nas federais, é a falta de investimento. Uhum. Então, o laboratório, o GENG, é uma exceção fenomenal, assim, dentro de todas as universidades federais, porque lá a gente realmente tem equipamentos modernos e tem isso, mas esse não é a regra da faculdade inteira de todas as áreas. E lá na França, acho que permitiu eu ter o contato com as tecnologias que hoje são inovadoras, são atuais. Eu consegui aprender muita coisa, principalmente eles estão já lidando com inteligência artificial na área de cartografia, não só usando, como a gente está aqui no Uhum. Brasil, eles estão realmente desenvolvendo modelos de IA para trabalhar com essa parte de cartografia, modelagem, Que legal. algumas outras partes, por exemplo, de instrumentação geodésica, que eles também são muito avançados. O que que é geodésia? A geodésia A geodésia. é, a geodésia é a área da ciência responsável pelo estudo do formato e dimensões da Terra, campo gravitacional e como tudo isso varia no tempo. Então, é a partir da geodésia que a gente tem sistema de coordenadas, Ah, modelos de gravidade, várias outras coisas e como tudo isso se movimenta. Então, a geodésia é como se fosse um tronco em que todas as outras áreas de engenharia elas estão apoiadas. que Porque todo mundo legal. usa a coordenada, todo mundo usa o conhecimento do terreno, da gravidade. Então a geodésia ela acaba sendo uma ciência que apoia todas as outras. E é o principal foco da engenharia cartográfica e da É agrimensura estudar. é a geodésia. Que dentro dela daí tem várias áreas. Tem a área de cartografia, de representação, tem a área de fotogrametria, que é a extração de informações métricas a partir de imagens. Então o que a gente usou do drone a partir de fotos mesmo, são realmente fotos normais, que a gente consegue calcular a posição de onde foi tirada a imagem e do objeto ao mesmo tempo num processo interativo e a gente consegue depois criar um modelo 3D ou um mapa, uma imagem sem distorções a partir dessas imagens de drone, que antigamente era feito só com avião, hoje com os RPAs a gente Já consegue consegue fazer fazer. numa escala menor, como por exemplo a igreja. Que bacana. E aí você abriu tua mente lá, com Isso, no certeza. intercâmbio eu vi inúmeras possibilidades, inúmeras tecnologias que aqui no Brasil a gente viu uma vez numa palestra, e lá não, lá era uma disciplina inteira, era um trabalho, então, e eles têm um foco muito mais de engenharia mesmo do que a gente tem aqui. Aqui a gente acaba focando bastante também na área de pesquisa e ensino, e a gente vai se aprofundando muito na teoria, 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 teoria. E lá E eles são mais lá prática. eles veem a teoria de um modo muito rápido, Ah, mas tão profundo como a gente. Ele é um sistema de ensino diferente. Então, o que a gente vê em 6 meses numa matéria, eles veem em 3, 4 semanas, que o nossa. professor larga assim como se fosse uma palestra,
fala, ó, tá aqui o conteúdo, Estudem. estudem. E depois passa para uma parte muito prática de agora vão aplicar isso e é ensinado como se você já soubesse, assim, se vira. Nossa. Acho que é uma das principais dificuldades que eu tive no começo foi isso. O professor deu uma aula Aqui é de mais de mastigadinho. uma matéria que eu já tinha. Eu já tive a Aham. matéria aqui em Curitiba, eu tive a matéria em Curitiba de projeções cartográficas, foi, eu acho que o primeiro exemplo. E a gente tem 2 semestres, então são 1 ano de projeções cartográficas. Eu cheguei lá, o professor deu o mesmo conteúdo em 2 semanas. Então, duas horas na terça, 2 horas na quinta, na outra semana também. E eu falei, é uma revisão do que eles viram no semestre passado, eu imaginei na minha cabeça. Deve Meu ser a Deus. revisão e agora vai começar o conteúdo. Aí, no último dia, na segunda semana, ele, beleza, a prova é daqui 3 meses, dia tal, eles têm uma semana de prova só no final do semestre. Ah, Tchau, acabou a matéria. Eu fiquei, falei, nossa, tô lascado. olha Eu, só. E você sentiu dificuldade, então, nessas questões? Porque aqui a gente sabe que é muito mais mastigado, né? O sim, professor vai, te é um método ajuda. de ensino Método diferente. de É um ensino. método Mas diferente. você gostou mais do outro? Eu gostei mais do outro. É. Eu gostei mais do outro. Teve a dificuldade da língua, que eu tinha estudado francês antes aqui, tinha feito curso, Por quê? Porque tudo. a língua é uma das mais difíceis que tem. Só que o francês que eu estudei aqui, Aham. a gente estudou um francês didático, né? Com Uhum. professor e coisa, assiste filme, e a linguagem de ator e coisa, ela é uma linguagem. A gente vê, é o português do William Bonner falando, é um português É. certinho que você Claro. entende, claro. Quando eu cheguei lá, nas primeiras semanas, os professores falam correndo em uma velocidade muito maior, um vocabulário técnico que a gente não aprende em curso de francês, a técnica da área de cartografia, as palavras a gente não aprende num curso de francês. Então foi bem complicado o primeiro E o mês. francês, eu não sei, mas eu ouvi falar que tem É, uma amiga minha que foi pra lá, que ele não quer saber se você entendeu ou não. Ele vai falar a linguagem dele. em sua maioria, os professores Então nem estão aí. nem aí. Mas tá certo, numa sala de 100 alunos, tinha eu ali que não era um francês, que não era a língua materna. Então, se vira, meu filho. Quis vir pra cá Quis agora. vir pra cá. E no final do intercâmbio, eu já tava entendendo tudo tranquilo, mas no começo foi bem Bom. puxado. E aí você foi pra Alemanha. Isso, pra Alemanha, foi antes de eu ir pro intercâmbio. Teve outro professor também da Federal que fez o doutorado dele no Instituto Tecnológico de Karlsruhe, que é uma. Para você ter uma ideia, foi esse instituto que começou a fotogrametria em 1910, por aí. Meu 1920, Deus. que depois foi aplicado na guerra e depois se tornou uma tecnologia civil de mapeamento. E ele fez doutorado nessa universidade lá, professor Jorge Centeno, e através dos amigos dele lá, ele conseguiu fazer uma viagem, bolou todo. Foi enquadrado na Federal como visita técnica, mas foi um mini intercâmbio que a gente participou de aula de campo, fez levantamentos com os alemães, a gente trabalhou no levantamento de uma usina eólica. Então, o posicionamento das Oh. torres, monitoramento da movimentação das torres eólicas, foi bem legal. E depois, numa segunda semana, a gente foi realmente ter aulas e palestras dentro da universidade, em sala de aula, tudo em inglês, ainda bem. Graças a É, Deus. Eu fiz 2 anos de alemão já, não. foi bem Não. complicado, assim. Mas ainda bem que o inglês dos alemães é Sei. excelente, dos alemãos. E foi bem engraçado, foi uma viagem que foi financiada pelo Departamento de Estado alemão. Então, eles têm um órgão chamado DAAD, que faz esse tipo de financiamento de outras instituições e trabalhos de intercâmbio científicos da Alemanha. O professor conseguiu bolar um projeto na Federal. O financiamento veio da Alemanha, eles pagaram em euro um monte de dinheiro e a gente foi, acho que em 10, 12 pessoas, eu não me recordo, da universidade, fez um processo seletivo e a gente foi para lá ficar os 15 dias na Alemanha. Que legal. Meu, Uhum. que oportunidades que Sim, você não, teve. oportunidades assim raríssimas que não, a gente levou muita sorte enquanto eu tá ali em Curitiba, Está a gente ter acontecendo tudo isso, isso. tá acontecendo Nossa. isso enquanto eu tava lá. E você também ter vontade, né? Porque tem muito disso. Porque os teus colegas também poderiam ter essa oportunidade de ir para a França, de ir para a Alemanha. O intercâmbio agora, eu fui o primeiro dessa leva nova, já tinha, acho que no início dos anos 2000 tinha, mas era só para mestrado e doutorado, não era para Aham. graduação o processo, o intercâmbio. Aí dessa nova leva, agora atualmente, eu fui o primeiro, a gente teve que reacender contratos, restabelecer essas Porque você quis parcerias, ir. porque eu quis ir. Aí, graças, Revolucionou. graças ao professor Paulo, a gente conseguiu fazer tudo isso, porque olha, a burocracia da federal, É, nossa senhora, foi complicado. eu imagino. Foi bem complicado aqui. A parte da burocracia na França, tranquilíssimo. Aham. Foi tudo assim, questão de 30 dias, foi tudo Parece que resolvido. pra gente aqui no Brasil tudo mais devagar, É, essa parte isso. É porque eles burocrática. também lá são uma universidade, eles têm uma instituição mãe, que é o Senam, que é uma universidade grande na França. Então Aham. é como se fosse a Universidade Federal do Paraná lá,
uma universidade federal na França, e dentro dela tem várias escolas, que eles se dividem como se fossem universidades individuais. E a minha, que era a Escola Superior dos Engenheiros Geômetras e Topógrafos, que é especificamente a nossa área, o sistema burocrático deles, eles estão subordinados ao Senam, mas ele é muito mais interno. Então, para viabilizar esse processo foi muito mais fácil do que na federal, que tem a secretaria disso, que depois vai para a secretaria de não sei quem, para o diretório não sei, e assim vai até chegar no E vai indo, reitor. indo, indo. É um processo que tu vai indo assim, tu nem sabe para onde que vai depois. E aí tu pegou um final de pandemia, toda, né, Isso, não tava uma todo tendo adaptação. reestruturado um monte de coisa. E Então, pra bancar lá foi a universidade que para bancou? bancar, a UFPR tem a Agência Internacional da Universidade, que é quem banca intercâmbios diversos de todos os cursos e eles disponibilizam todo semestre uma bolsa por setor. Então, o setor de ciências humanas ganha uma bolsa, o setor de setor de tecnologia ganha outra bolsa e tal. Aí todas as engenharias concorrem pela mesma bolsa para ver quem ganha, e eu consegui nesse meio tempo, ele tem um processo seletivo com currículo, entrevista, avaliações, o coeficiente durante o curso, e eu consegui ganhar a bolsa do setor de tecnologia, então eu fui com o auxílio da universidade, mas é uma parcela só, eles te dão um valor na ida e fica por Se 6 vira. meses, Depois que eu voltei da França, enquanto eu estava lá, a gente conseguiu articular outro processo de intercâmbio, não pela universidade, mas pela CAPES. Então agora tem 3 intercambistas da UFPR que estão lá, mais 3 da Unesp e mais 2, se eu não me engano, da Universidade de Belém, que estão lá, fazendo no SGT onde eu fui. A gente conseguiu deixar esse programa montado e agora eles têm bolsa mensal, uma bolsa bem boa, auxílio moradia, Que pago pela legal. CAPES, daí não pela universidade. Olha E daí é só. mensal, é Viu? Tu abriu bem mais fácil. portas e revolucionou. Teu nome vai ter que estar lá na. Não, é tudo professor Paulo. Eu tava lá, Eu só aproveitei a exatamente, eu só onda. fui. Que legal. Vamos ver teu projeto, então? Vamos, Depois a gente volta um pouco mais para tua vamos. história. Mostra aí para quem está nos assistindo. Dá para fazer aquele do vídeo do drone dentro? Dá sim. Então, o equipamento, o Leica RTC 360, ele faz tanto laser como imagens panorâmicas. Então, ele tira várias fotos e, por um processo de fotogrametria, ele junta tudo isso e projeta tudo numa esfera. E eu consigo colocar o observador dentro e você vê o que a gente chama hoje de imagem panorâmica 360. Que legal. É isso, as pessoas vão poder ter acesso a isso um dia, João? Eu espero que sim. Eu Ah. vou apresentar tudo isso pro Frei Evandro e pro pessoal da igreja na semana que vem, com as devidas autorizações e tal. A gente quer ver realmente para Uhum. publicar isso e deixar essa parte do tour virtual, que é esse daqui, Ai, que disponível lindo. para todo mundo. Então aqui dentro, ele tem um vídeo de introdução, só que eu já deixei aberto para não demorar. Sim. Então aqui dentro a gente consegue passear dentro da igreja, conforme a pessoa queira. A gente consegue andar. Nossa, é assim, ó, vendo aqui os Uhum. detalhes tão perto, João, parece que eu tô dentro da igreja. Sim, a gente consegue dar zoom, tudo isso. A gente consegue mudar para alguns outros locais, por exemplo, eu consigo Eu ia te ir. pedir pra gente ver o É, mosaico pra então, é isso mesmo. mostrar. A gente consegue vir direto no mosaico, que foi um dos pontos principais do trabalho. E tem uma surpresinha no Tem uma mosaico, surpresinha no né? mosaico. Então, alguns itens são interativos dentro do tour virtual, então a gente consegue andar por onde a gente quiser. Tem o que a gente chama de hotspots, que Olha, estão. essa é a visão que o padre Essa é a visão do vê. padre. A gente teve alguns problemas de luz dentro da igreja, porque na igreja é um pouco mais escuro e a gente fez isso durante a tarde. Então teve alguns pontos estourados como esse, mas essa é a Sim. visão do padre. Nossa, eu ia É. ficar super nervosa. Eu sou da comunicação, mas Uhum. eu ia ficar tão nervosa de A ter essa igreja, multidão de a pessoas. igreja de Pato Branco é muito bonita. É linda, Então aqui a maravilhosa. gente tem o padre e alguns itens são interativos. Por Ah, exemplo, a gente consegue clicar aqui na porta que dá acesso à torre, que começa a escadaria para subir. E aqui no mosaico, uma das partes principais do trabalho foi mapear todo o mosaico numa resolução maior do que a igreja. Então, para as paredes, para essa parte aqui, a gente vai ter um ponto a cada 3, 4 milímetros na parede. aham. Essa é mais ou menos a distribuição, que por uma parede branca sem nada é um exagero, mas por isso que a gente reduziu depois tudo. Para o mosaico, isso não era suficiente porque o objetivo eu queria as tesselas individuais, cada pecinha mapeada com coordenada, com cor, Nossa, que legal. tudo Se colocado. saiu uma do lugar, você sabe onde que saiu. Exatamente. E para isso, daí, então, a gente fez um voo com o drone dentro da igreja. Então, a gente colocou o drone aqui.
a mais ou menos uns 50 centímetros do mosaico. Ele é um drone especial para levantamento e mapeamento, então a câmera dele é muito potente. Ele tira Aham. fotos de 20 megapixels e ela que é o triplo, acho que, do iPhone tira. Nossa. Então ela é uma câmera muito potente. E nessa distância a gente conseguiu ter um tamanho de pixel micrométrico. Literalmente 0,2 milímetros por pixel. Nossa! Com isso a gente conseguiu gerar uma imagem de 140 mil pixels por cento e alguma coisa. Meu Deus. Chega a ser em Melhor que o meu óculos. é gigapixel a imagem. Nossa! Através Olha. de fotogrametria também, que eu tenho. Então a gente tem aqui disponível para os visitantes, se clicarem aqui, ele vai abrir uma imagem, que é um PNG dessa imagem do ortomosaico, só que ela é reduzida. Então a gente consegue dar zoom aqui e ver os detalhes, então o visitante consegue vir aqui e ver os detalhes do mosaico, mas até um limite, então até aqui. Mais que isso, a imagem trava, não deixa eu dar mais um, porque essa é como eu falei, uma imagem reduzida. Eu peguei a imagem original e Sim. reduzi Mas não ela. precisa mais do que isso, né, João? Foi uma redução de 250 Nossa. vezes a resolução. Não dá pra ver pela câmera, mas depois a gente vai espelhar a tela, mas dá pra ver os quadradinhos. E essa é a imagem reduzida. A imagem Nossa. original eu tenho ela aqui. Ah, você Uhum. trouxe! Trouxe. Então, Meu Deus. cada ponto azul foi uma foto tirada com o drone. Foram 1.667 imagens, 77, que cada ponto é uma imagem individual, normal, que através do processo de fotogrametria, igual a gente fez para o telhado, a gente calculou a posição da câmera e depois conseguiu calcular a posição do mosaico e depois juntar todas essas imagens, corrigindo a distorção de lente que a gente tem, corrigindo a distorção, porque o mosaico ele não é plano, ele tem as abas. Tudo isso gera distorção na imagem, que às vezes você tira uma foto e fica com a cara distorcida no canto, isso é distorção radial simétrica, que a Vocês gente chama. arrumam isso num programa, né? Tem um processo matemático para corrigir isso, então a gente pega o valor do pixel, aplica os fatores de correção, que a gente chama de parâmetros de orientação interior da câmera, que são vários parâmetros, a gente pode fazer com 8, com 12, com 16 números, que corrigem a distorção da imagem, depois a gente calcula uma posição nova para essa imagem num mosaico total. Então aqui a gente tem todas as fotos e elas foram unidas numa imagem só, que dando o mesmo zoom que a gente deu antes, agora a gente consegue ir até o final e ver realmente cada Tesla individual. Aqui a gente consegue ver o tamanho do pixel, ele é muito menor do que o que a gente queria mapear. Então ele ficou com um tamanho de 0,282 milímetros. Então cada pixel desse representa 0,2 milímetros do mosaico, o que foi suficiente para a gente mapear, por exemplo, se uma peça dessa cair, a gente sabe exatamente qual a cor dela, qual o formato exato dela, qual a cor, aonde ela estava. Tudo isso referenciado ao sistema de coordenadas da igreja, que a gente consegue colocar de volta. As pessoas podem pensar assim, mas caiu uma peça, não vai ser... Gente, se acontecer qualquer coisa... Exatamente. Porque a gente tá falando de uma peça. E se cair tudo? Por exemplo... A gente não sabe quanto tempo, o que pode acontecer. E não só por... Olha, nessa área que de tragédias também. Isso também dá uma acessibilidade maior aos visitantes. Porque quando você tá embaixo, você não consegue ver com tantos detalhes a parte mais alta. Então, você tem a parte do cordeiro. Aqui a gente tem vários e vários detalhes que a gente não consegue observar embaixo. Olha, a quantidade de cor. E são muitas peças. Falar com o artista que fez essa obra para mostrar? Não, a gente não conseguiu. Ó, chegou até a dar uma travada no computador. Porque imagina, pouco bonito. É que aqui dentro a gente não tem um ar-condicionado, e aí o computador é muito quente, né? Imagina, para rodar. Tá fervendo lá. E acredito que com certeza isso também diminui um pouco a... Mas assim, eu acho que se eu fosse o artista, eu ia ficar maravilhada de ver um trabalho desse que vocês fizeram. Isso. Aí, essa imagem, então, ela fica a original, que é essa daqui. Como eu tinha falado, ela tem aqui, ó, 42 mil pixels por 57 mil pixels. Então, é uma imagem enorme, que realmente não é em qualquer programa, o visualizador de imagens do Windows não abre isso. Não? Então, precisa ser um programa especial para você conseguir abrir essa imagem e tudo isso. Então, isso vai ficar Quantos gigas tem com a igreja? Acho que não é muito, não? acho que é uns 28. Pouca coisa. É algo assim. Então, essa imagem original vai ficar guardada com a igreja, para caso precise, para preservação, e para questão de acessibilidade ao público, ele tem a imagem reduzida, que pode ser publicada. Essa daqui, sim, acho que tem só... acho que é 1,1 GB, alguma coisa assim. Entendi. E é isso,
Obviamente, vocês vão querer colocar, né, depois no site deles, enfim. Isso. E o Vaticano, já tá sabendo dessa... O Vaticano acho que não. Porque Mas provavelmente eles têm, vocês... eles têm um sistema igualzinho. O que a gente fez Aham, aqui, na época que a gente começou, tinham 3 ou 4 igrejas que eu sei que tinham um tour virtual interno aliado à modelagem métrica mesmo para preservação. aham. Várias têm o tour, mas não tem a modelagem. Algumas têm a modelagem. Então, as que tem, que eu sabia, eram realmente a Basílica de São Pedro, que foi feito, para quem conhece a Basílica de São Pedro, tem vários mosaicos desse no domo da igreja. Então foi feito, acho que foi tirado 1 bilhão de imagens, algo assim, processado em um servidor da própria Nossa! Microsoft para conseguir fazer isso. E um time levou anos para fazer isso. Então eles Ah, conseguiram fazer da Basílica de São Pedro inteira. Então hoje tem disponível, acho que é Virtual Basílica, alguma vou até coisa, acessar depois pra ver. que você pode visitar na internet toda a Basílica. Claro que o que está disponível na internet é um modelo infinitamente Sei. reduzido do que tem de verdade. Mas eles têm isso e agora a gente tem aqui para Matriz de Pato Branco também. Sabe que quando eu era adolescente, né? Eu tinha o quê? Uns 14 anos. Eu amava entrar no Google Earth e visitar o mundo. Uhum. E era, assim, precário a tecnologia. Não tinha essas coisas que tem hoje, essa qualidade de imagens. Uhum. Era isso, é o curso que você fez. Aqui a gente tem também, a maioria das imagens estão reduzidas para a gente conseguir publicar isso online, então essa imagem aqui não é a imagem mais de alta resolução, Sim. mas aqui a gente tem vários itens interativos, por exemplo, os Ai, vitrais, que a gente lindo, consegue dar zoom neles João. também, observarem os detalhes dos vitrais. Se a gente subir, acho que isso posso mostrar ou deixar para o final? Pode, Sino. Querem pode. ver o sino? Vamos, eu ia até te perguntar pra gente ver. Então, a gente pode subir pelas Vamos. escadas Vamos e a subir gente pelas pode. Isso, escadas? a gente Não pode sei se não subir. vai travar o Não, teu. não, vai ser tranquilo. Então A gente vamos. pode pular por aqui também lá pra cima, a gente pode ir pela escada. Vene, é uma loucura, assim, o João mostrou pra gente ano passado, mas você fala assim, não, que, isso, que é dessa Uhum. forma. Então o E acesso é. à torre. Opa! O acesso à torre ele é aqui atrás. A gente clica aqui e a gente tem a escada Ai, da que igreja, legal. que ela é uma escada simples que vai subindo por vários andares. Então, aqui a gente tem a primeira, uma sala de catequese. Aí eu pulei vários andares, Sim, senão a sei. vida fica enorme. Que nessa porta aqui dá vista para a igreja, daqui de cima do balcão. E aí tem uma surpresinha também, né? Que vocês falaram que vocês fizeram por drone aqui. Sim, Ah, a gente não conseguiu a chave aí dessa eu contando porta, as coisas. né? A gente, durante o levantamento, a gente não conseguiu a chave dessa porta. O pessoal não sabia exatamente onde estava, acabou demorando. Onde ficam as pombas aqui, E a né? gente não conseguiu fazer com o laser aqui. Aham. Aí a gente voltou depois, posteriormente, e fez com o drone. Olha que Então, linda a essa gente consegue tirar fotos com o imagem. drone e processar da mesma forma. Então a gente tem essa aqui que E foi quem tá sentadinho o aqui? visitante que Você? perde. Sou Aqui. eu aqui, Ah, é? sentado ali pilotando o drone. Ah, se eu estive ali, Não, eu registro. tem vários pontos que não deu para se esconder. A maioria das imagens, tipo essa daqui, a gente colocava equipamento, então aqui tem a parte preta onde tá o tripé do equipamento, ele não pega a parte de baixo. Então a gente tá escondido aqui atrás da porta. A gente coloca o equipamento, se É, esconde, faz todo o levantamento pra gente não precisar ficar limpando depois, e Photoshop pra sim. tirar é ruim. Então a gente se esconde. Subindo as escadas, a gente tem. Que legal. Então aqui termina a escada lateral da torre, e aqui a gente entra na parte da torre mesmo, Que é que bem não antiga essa é parte. bem antigo, não é acessível a visitantes. Aham. E aqui a gente já consegue não se esconder mais por causa de riscos de segurança, ficar subindo e descendo Uhum. escada. Então, aqui a gente ainda conseguiu Olha. descer e se esconder aqui. Então, aqui a gente tem a primeira parte da torre, que é Que onde é isso fica, aí, o negócio aqui de fica madeira? o relógio. Então, aqui fica as Ah. engrenagens, o sistema de controle do relógio, que passa por cabos de aço, comandos para o andar superior. E aqui é um sino que tava aqui? O Aqui que que eu acho que é? é um transmissor de sinal. Meu Deus. Eu mostrei meu pai trabalhando na TV Sudeste na época, ele falou que era para comunicação com a TV na época. Ou de rádio Não. ou alguma coisa assim. Nossa, é muita coisa Mas tá antiga. desativado. É. Desativado. Isso aqui é o quê? Isso é o buraco por onde eles subiram o sino. Você pode ver que todos os andares têm isso no meio da torre, porque um sino de bronze foi projetado para subir um sino de bronze inteiro. É preciso deixar. A maioria das igrejas tem isso na É? torre do relógio, do sino, para você conseguir colocar um guincho lá em cima e subir o sino por esse buraco. Então todos os andares da torre têm esse buraco aqui. Entendi. Que A gente legal. evitou pisar em cima, É, né? eu... No próximo andar, então, sobe pelos cabos de aço, aqui a gente já não consegue mais se esconder. É Aham. uma sala totalmente escura, então a gente usou um capacete com fita de LED para iluminar. É Escura? escura, não tem Não iluminação tem nessa parte. iluminação.
Então, aqui a gente tem a parte que sobe os cabos de aço lá de baixo da máquina de controle, tem um sistema de madeira, muito bem, uma engenharia, assim, muito curiosa, Ah. que o cabo de aço puxa uma parte, ele puxa isso aqui, roda, que gira essa caixa de engrenagens, que passa para essas engrenagens aqui, que gira os ponteiros. Então, essa parte de dentro do ponteiro da igreja. Que A bacana gente tem aqui esse rastro de óleo isso! do pessoal lubrificar. Eu consigo andar para cá, que a gente tem de novo capacete de iluminação. Esse é meu sócio, o Vinícius, que estava ajudando a Que gente no legal. levantamento. De lá de Curitiba, não Não, ele é aqui daqui. de Ele é Pato daqui? Branco. É aqui de Pato Branco. Vinícius do quê? Vamos Ele falar o é nome dele, né? Vinícius Pagnocelli Possamay. Me ajudou bastante. Ele fez a faculdade, o ensino médio junto, a faculdade também. Que legal. Ele estudou comigo em Curitiba e Você hoje tem quantos anos, João? eu tenho 24. Meu Deus, que novo. Então aqui tem os ponteiros do relógio, sai tudo por aqui, desce para a máquina de comunicação lá embaixo e sobe mais 3 fios para o próximo andar, que é Ah, realmente, voltando aqui, a gente tem o professor Luiz Veiga aqui em cima. No próximo andar a gente tem, de fato, nossa. o sino da igreja. Então esse é o último andar da torre. Aqui a gente tem o sino de bronze. Esse é aquele que subiu. Esse é o sino que subiu. Acho que eu acredito que os trilhos de trem também tenham subido por aqui, porque esse é o Como assim, curioso. trilho de trem? Porque é o Ah, curioso. A gente tem o sino de bronze, que é o mesmo desde 1930, se eu não me engano. Desde a primeira capela, a primeira igreja que foi construída em Pato Branco, foi comprado o sino, foi importado da Bélgica, Alemanha, algo assim. Tem no trabalho, mas eu não me recordo. E ele tá aqui pendurado, mas não é ele que faz o som que a gente escuta hoje. ué. O que acontece é que a gente tem aqui 2 trilhos de trem, literalmente um trilho de trem cortado, num tamanho específico para ressoar uma nota correta. E aqui a gente tem uma marreta que, quando dá a hora do sino tocar, o cabo de aço que vem lá de baixo puxa essa marreta e Não. solta. E quando tem uma mola que puxa, solta, ele bate no trilho de É trem. um trilho de trem É que faz aquele som. São 2. A gente tem aqui o de 1/4 de hora, 15 minutos, e o blim e o blom, né? Então aqui a gente tem um trilho mais comprido, que faz uma nota mais grave, Blom que faz o bom. e o No blim. tour virtual, o visitante pode escutar o sino, a gente ficou lá para gravar lá de dentro, pense num barulho alto. Tino. Então a gente ficou lá perto da. Mas eu não sei se tá com o som ligado. Vamos ver. Não tá com o som da TV ligado. Esse eu consigo. Então esse aqui, ó. Esse aqui é o blim e o blom. Que inteligência, gente do céu, que A gente inteligência. gravou o áudio e a gente consegue, através do programa do Tour Virtual, colocar tudo isso aqui. Então, além das imagens, tem som para o visitante, tem informações da história da igreja, a pessoa pode Ai, ler que aqui, pode ler sobre o legal. mosaico. Se clicar aqui, ele vai mudar lá para o mosaico. História você conseguiu com eles ou tem fácil acesso A para? história eu juntei de várias fontes. Tem um documentário do Frei Nelson no YouTube que conta várias pontos do mosaico, conta um pouquinho do sino. Tem um artigo dos franciscanos na internet que tem disponível várias partes da história. Tem também uma reportagem da TV Sudoeste com o Frei Policarpo, que foi onde eu tive a maioria das informações. Então, todas as fontes é o Frei Nelson, O o Frei Frei Policarpo. Policarpo ia ter ficado. Ele ia ter Nossa, ia gostado ter bastante. chorado, com certeza, de ver. Isso. Então, 1935? foi construída a primeira. Ah. Até um fato curioso, que a Basílica, a matriz, é muita igreja igual. A matriz foi chamada de São Pedro, segundo relatos Ah. nesse site dos franciscanos, que tinha 3 ou 4 construtores da primeira igreja que eram chamados Pedro. Na hora de dar o nome da igreja, eles chamaram de São Pedro. Olha! Foi basicamente por isso, não é uma informação confirmada, tem aqui. E você tem um Pedro no nome também, eu tenho então? João Pedro também. Então aqui a gente tem várias partes da história da igreja, que o pessoal pode ler a hora que for publicado. Aqui, voltando para o mosaico, a pessoa pode só clicar para descer toda a escada de volta. Tem vários atalhos, assim. Tem algumas estações específicas que foram feitas, por exemplo, aqui tem uma Ai, estação que específica lindo. para o túmulo do Frei Policarpo, que a gente comentou. Lindo. A gente pode ir lá na cripta, muitas pessoas não Eu não conhecem. conhecia. Então aqui na parte de fora tem a cripta, a gente pode descer pela escada e ver como é que é dentro. Então aqui a gente tem o nome dos freis, a data de falecimento. É interessante a visitação Não, aqui embaixo para lembrar. fantástico! Uhum. Porque ninguém imagina que é dessa Uma forma. área interessante. É, a gente ficou também numa praça lateral. Ai, que Já estava com a decoração, o lindo! começo da decoração estava De todo decorado, mas estava Natal. um pouco decorado. Tem aqui, ficou o mosaico novo que teve, né? Sim, A foi gente pintado, consegue né?
consegue visitar também a parte da praça. Aqui a gente fez questão de deixar eu e o Vinícius na foto. Legal, achei bem bacana. Tá registrado O vocês resto ali. das pessoas ficam Sim. por privacidade, estão Por conta da borradas. LGPD também, né? Isso, todas estão Aham, descaracterizadas, é o nome correto. sim. Então aqui a gente consegue ver a praça, imagens da igreja em Que 360. fantástico. E as Que, pessoas passando, vocês tiveram que pedir pra elas em dar um sua, timezinho ou não? em sua maioria, a gente conseguir tratar das pessoas matematicamente. Ah, tá. Então, quando a gente coloca o equipamento aqui e faz um levantamento, ele pega todos os pontos e vai pegar essa senhora caminhando. Aham. Só que quando a gente muda o equipamento por outro lado, ele vai pegar os mesmos pontos da igreja e não vai mais pegar essa senhora, vai pegá-la em outro lugar. Ah. Matematicamente, a gente consegue calcular através de um algoritmo e determinar que esses pontos eles estão se movimentando, classificar isso como uma pessoa e apagar da nuvem, para a gente ter realmente só a estrutura durante a modelagem. Então, a gente consegue tratar isso matematicamente. O equipamento faz isso em campo, então é um trabalho duplo. Ele faz isso em campo, ele mede 2 vezes o mesmo ponto. Se ele se mexeu, ele deleta. Se o ponto, se ele medir as 2 vezes, Ele já vai identificar ele já que é identifica que foi um carro ou foi algo que se movimentou. até mesmo um pássaro É uma passando. tecnologia da Leica, isso, que é duplo É a escaneamento. última geração. É a última geração, é o equipamento mais moderno que a gente tem hoje. No Brasil só que tem. Não tem mais. A Polícia Federal, acho que tem alguns, que eles estão usando também para a área de perícia. A cartográfica também trabalha muito com a área de perícias. Tem algumas mineradoras que usam para controle e volumetria de minas, mas em mãos de instituições federais, eu acredito que é o único. E vocês criaram uma empresa, que você falou que você tem um sócio. Isso. Então, a gente foi para Curitiba, a gente se formou junto lá. Ele se formou ano passado e eu fui para o intercâmbio, então eu tive um ano a mais de faculdade. Ele fez em 4 anos e meio, a faculdade de 5 anos de engenharia, e eu fiz em um ano a mais por causa do intercâmbio. Então, Como que ele fez em 4 anos e meio? Se era 5? É que a gente conseguiu adiantar matérias. Por causa da pandemia, o curso ele é alternado, então a gente tem aula de manhã e de tarde, mas tem alguns horários vagos que a gente conseguia puxar matérias dos períodos adiante. Você gosta muito de estudar, né? Adiantar um pouco. Vocês dois. Se ficou muito tempo, a gente quis dar uma acelerada. Que legal. Então a gente voltou para Pato Branco em março do ano passado e a gente montou a empresa que... E o que a tua empresa faz hoje? Então, hoje a gente está trabalhando bastante com a parte de terraplenagem. Então, projeto de terraplenagem, monitoramento de obra, volumetria, a gente está fazendo bastante, que é o que tem. A gente também faz a parte clássica de agrimensura, que é medir lote e medir fazenda. Pra ganhar dinheiro precisa. A gente precisa trabalhar enquanto não tem. Viver, né? E a gente está focando em tentar adentrar nessa parte de modelagem 3D, preservação do patrimônio histórico, o tour virtual, como foi feito no CC. Também a parte de cadastro urbano com laser aéreo, porque são todos os mesmos equipamentos, o mesmo investimento, a gente consegue trabalhar em diversas áreas, que a cartografia ela é multidisciplinar, né? A gente consegue trabalhar com a parte de auxiliar o pessoal da geologia. Eu fiz trabalho, eu fui para a Amazônia também. 15 dias no interior da floresta amazônica, dormindo em rede, fazendo um trabalho de mapeamento 3D, como foi feito na matriz, a gente fez um sítio arqueológico, que era um trabalho de doutorado da USP. Que legal! Que eles precisavam de ajuda para essa parte de modelagem, então o professor Dr. Luiz Veiga foi para lá e eu fui junto admitido. Que legal! Me voluntariei para ajudar. Isso foi no começo da faculdade, eu acho, segundo, terceiro ano. Fiquei 20 dias na Amazônia, trabalhando com a parte de arqueologia. Então a gente não mexe na arqueologia, mas a gente gera todos os produtos necessários e suporte para o arqueólogo poder trabalhar melhor. Então a gente consegue trabalhar com várias áreas, parte de engenharia civil, toda essa parte... Eu ia dizer, se você pegar um apartamento que custa, sei lá, 3, 4, 5 milhões, a construtora pode fazer isso. Sim, assim, você tem o projeto em 3D desde o projeto. Então a gente faz o levantamento do terreno e dá para a construtora um modelo 3D, o arquiteto faz todo o projeto em cima do modelo 3D do terreno, e depois ele passa para nós, passa para o engenheiro civil, faz todo o projeto de estrutura, e passa para o agrimensor para a gente ir lá marcar no terreno onde que é cada pilar, onde que é cada coisa, e depois de construído tem um processo chamado as-built, que a gente vai e mede o que foi construído de fato para conferir se está de acordo com o projeto. Então a gente trabalha com essa parte também. Tem a parte comercial de imobiliários, por exemplo, se é feito dentro de um apartamento à venda, é mais fácil de vender, porque o cliente pode ir na internet, passear dentro do apartamento, escolher o apartamento virtualmente para depois... Em São Paulo, sei lá, casa de 50, 60, 80 milhões? Isso, a parte de imobiliária, a parte só de imagem 3D, imagem 360, já está bem popularizado no Brasil. Pato Branco não sei, mas em São Paulo, Rio de Janeiro... Porque não deve ser muito barato fazer algo, né?
Para um apartamento pequeno, só a imagem não é tão caro. Ah, O caro mesmo é o laser. O é o laser laser, que é caro. isso, porque a imagem ela não me dá informação métrica. A partir dessa imagem, eu não consigo medir. Com Entendi. 2 imagens, a gente já consegue. O O laser dá. laser, O laser a gente entendi. consegue... Todo levantamento da igreja, a gente consegue uma precisão estatisticamente calculado em qualquer ponto da igreja. Ah, eu quero saber qual a posição deste canto. Mais ou menos 1 milímetro na igreja inteira. Entendi. E hoje vocês têm interesse em comprar o laser para Sim. poder A fazer gente tem interesse é em muito caro? comprar 800 mil o terrestre, vai mais uns 200, 300 no laser aéreo. É caro, é um investimento significativo. A gente está trabalhando no assunto. Sim, mas é porque assim, eu penso, né, da Uhum. questão do que vocês querem trabalhar realmente nessa parte de museu, de igrejas e tudo Isso. mais, é Uhum. fantástico para vocês. Não, Nossa. é uma ferramenta que dá para trabalhar em várias áreas com o Aham, mesmo equipamento. com o Então, mesmo equipamento. como eu falei, a cartografia ela abre um leque de possibilidades imenso que a gente tem que escolher a área que a gente quer trabalhar para se especializar. É quase igual a medicina, tem 1 milhão de áreas que a gente pode Sim, ir. Só que tem algumas áreas correlatas que usam o mesmo equipamento. Então, por uma questão financeira de investimento, a gente investe no equipamento e vai aplicar claro, em todas as áreas possíveis com que esse certeza. equipamento dá para a gente. Então, aqui a gente fez uma imagem aérea também Que com lindo. drone, que é uma imagem 360 da igreja para ver de cima. Maravilhosa. Olha como é lindo. Um cartão postal essa Uhum. imagem. Ficou uma Vocês imagem bem subiram bonita. no hotel? Sim, a gente subiu no hotel, Ah, até agradecimentos pro pessoal do hotel também. A gente conseguiu subir e colocar o laser aqui ah. para a gente escanear o telhado da igreja. Eu nem sabia que tinha aquela porta ali. Né? Então, esse Que um dos legal. quartos do São Pedro, tem essa Que sacadinha que a gente bonito. conseguiu colocar o laser para escanear a igreja de cima, mas também a gente fez com o drone para pegar a imagem. Né? Uhum. Que fantástico. E você Uhum. pilota drone a vida toda ou não? Não, Aprendeu pro faz. curso? Eu aprendi a pilotar mesmo nessa viagem da Amazônia. Porque É. lá era um ambiente totalmente remoto, com o drone da universidade. Então eu consegui aprender, porque lá a gente ficou mais ou menos uns 15 dias. Então tinha a parte de laser terrestre, tinha a parte de fotogrametria, igual foi feito o mosaico de um painel, que era um monte de rochas com petroglifos, eu acho que é o nome correto da arqueologia, que é quando você marca a rocha em baixo relevo. Então é toda esculpida a rocha. E tem que ver na pesquisa da arqueóloga, mas é de mais de 2 mil anos, 3 mil anos atrás. É um negócio bem antigo, assim. A E aí gente, vocês foram lá pra identificar a gente isso? fez a parte de mapeamento disso e enviou Ah, para depois os arqueólogos poder trabalhar em cima da pesquisa. Mas a gente também fez todo o mapeamento do local, da área em volta, de floresta. eu E fico fascinada com isso. Eu fico isso, pensando, sei lá, 2, 3 mil anos atrás, sabe? isso. As pessoas ali. Foi achado uma ponta de flecha, muito legal. A gente fez um modelo 3D da ponta da flecha, imprimiu numa impressora 3D para a gente poder, os Que arqueólogos poderem analisar o modelo da impressora sem precisar ter o risco de de quebrar e mexer de naquilo. verdade, exatamente, porque ele era bem Olha! frágil. Imagina quantos Uhum. anos, né? E eu aprendi a pilotar drone lá, porque o sítio arqueológico ele é embaixo da floresta amazônica, que é muito denso. Então fazia o voo de drone por cima das árvores, não dava para ver nada. Então a gente tinha que fazer o voo de drone embaixo da copa das árvores. Então eu fiquei muito tempo dando a volta em árvore, tirando foto. Você aprendeu muito, porque É, imagina uma floresta totalmente fechada. né? Foi difícil, tanto que eu bati o drone numa árvore. Felizmente ele sobreviveu. Só trocou uma hélice, deu tudo certo. Graças a Mas acho que eu Deus. peguei um pouco de prática lá e depois Aham. aqui, um voo aqui é tranquilo, quase não tem nada. Eu É, fico fascinada, porque eu não Você, consigo. é só necessário, antes de voar, pedir autorização da ANAC, fazer Que o é, que plano é de voo. aeroporto. E não, em qualquer área do É? Brasil é necessário. Então a gente tem, ó, a Olha. gente tem a homologação do rádio na Anatel, depois você faz o pedido de plano com o drone homologado na ANAC, você faz o pedido do plano de voo, dá mais ou menos a altura de voo. Então aqui a gente fez o voo no máximo a 75 metros. Então Aham. a gente pediu, ganhou a autorização de voo, no dia certo, data certa, que daí tem certeza que não vai ter helicóptero ou avião. Mas como é uma altitude baixa, é bem simples de conseguir a autorização. Sim. Para mapeamento tem mais autorização do Exército, mas como essa parte era de modelagem, não era necessário, porque também É o que voo também tem interno. essa questão, né? Quando é de áreas, por exemplo, Ah. se eu fosse fazer um voo da praça e mapear a praça, eu precisaria da autorização do Ministério da Defesa, que é outro sistema. Então, além do Ah. voo, precisa da autorização do Ministério da Defesa para fazer mapeamento do território nacional. É porque a gente, assim, né, nós somos pessoas boas. A É, gente não pensa em fazer um mal é, com uma situação é, dessa. Agora, a gente não sabe quem que vai estar usando. exatamente, porque mapa sempre foi item militar de guerra muito É. importante, tanto que a fotogrametria foi desenvolvida para a guerra. Bem no início,
era usado o pombo-correio com uma câmera amarrada no pombo, que ele passava em cima do território inimigo tirando Não foto pro pessoal acredito. conseguir mapear. É sério. A gente tem uma réplica do pombo lá no museu, em Curitiba. Os E ratinhos voadores. depois disso evoluiu para colocar câmera em avião, depois em câmeras normais de Olha filme. só. Depois evoluiu realmente o pessoal da Alemanha, a empresa Wild e a Zeiss na Alemanha começaram a desenvolver câmeras para mapeamento, que eram câmera de filme com filme Meu desse Deus. tamanho, assim, filme de 300 mm, filme de 400 mm, quem está acostumado com 3x4, filmes enormes que Nossa. é para mapeamento de países, depois se evoluiu para câmera digital, e agora com os RPAs a gente consegue fazer isso com câmeras menores, Gente, com que pomba. Não, eu achava que isso era viabilizando. ficção científica. Não, é sério. Nossa. O pessoal de E espionagem está super assim, atento. e vocês também pegaram essa parte aqui, o que é fantástico para se um dia chegar a destruir isso. É, tem o paver, tem Que tudo da legal. igreja. Ficou bem completo o trabalho. Então, Muito assim, completo. E você falou que tem uma parte teórica, né, João? Não tem como a gente ler em algum lugar? Tá tem. publicado? Tá publicado aqui no próprio tour, agora que fica publicado, tem sobre o laboratório da Hum, UFPR, tem sobre Eu sei, tá a louco. nossa empresa, eu e Vinícius, que a gente montou aqui em Pato Aham. Branco, que foi uma parceria, então o scanner era da universidade, o drone era da empresa, a estação total era da empresa, então foi uma De parceria. vocês. Então, e aqui embaixo eu deixei a apresentação do trabalho no YouTube, para se alguém quiser Eu vou assistir, colocar o link. tem, Posso? pode colocar o link. E aqui tem o trabalho completo em PDF, que eu tô sem internet, não vai abrir, mas eu tenho ele aqui. Aí você corta eu procurando, vai demorar. Nossa, mas você é bem organizado. TCC, É, tem que ser, né? Já pensou perder alguma coisa dessa? Deus me livre. aqui, levantamento nacional da Você igreja. tem tudo salvo em nuvem, né? Tem tudo salvo em nuvem, tanto que aquele ali tá publicado à noite. Então aqui a gente tem o trabalho escrito, para quem quiser, tem o pessoal da engenharia cartográfica aqui da UTFPR, que é um curso novo que abriu faz 3 anos, se eu não me engano. Quando Olha! fechou a agrimensura do ensino médio, os professores, a gente tinha um corpo docente aqui em Pato Branco em cartografia enorme, muito especializado, com todos os professores doutores aqui, Aham. que quando fechou o ensino médio, eles ficaram, e a possibilidade de abrir a cartográfica seria excelente para Pato Branco, e eles conseguiram, faz uns 3 anos já que tá funcionando. Que Aqui legal. para eles que é uma área mais técnica, talvez se interessem um pouco em ler essa parte. Então a gente tem aqui todo o trabalho, tem o Eu tô resumo. interessada em ler, você imagina. Uhum. E aqui a gente passa por vários problemas que a gente teve no levantamento. Claro, aqui no podcast eu contei mil maravilhas, Só as né? coisas Só boas, né? resultado, mil Deixa pra quem maravilhas. quiser saber que valeu. Mas lá, Mas qual foi o maior problema que vocês enfrentaram, assim, já que uma, você entrou nessa seara? um dos primeiros problemas que a gente teve foi a questão na fotogrametria do mosaico. Tem uma explicação sobre isso. Aqui a gente tem, por exemplo, aproveitando que estamos aqui, foi feito o mapa Ai, que da legal. igreja sem o teto para a gente dividir as áreas. Então, a área de Aham. cartografia também tem a área de cartografia clássica de representação. Então, Sim. obviamente, a gente tinha que ter mapa de alguma coisa. Então, a gente tem mapa da igreja, Vocês montaram tudo? montamos Nossa. tudo. O ruim é colocar nessa Isso. parte. Então, aqui tem toda a parte de equipamentos que foi usado. Esse é o laser scanner, o Leica Ah, RTC que tamanho que é 360. ele pra Ah, gente? ele é mais ou menos assim. Ele é Pequenininho um assim? equipamento pequenininho, que eu E acho custa que se tanto. fosse de ouro era mais barato ser de ouro. Aham. Uhum. Equipamento E muito quem bom. cria? Da onde que vem essa tecnologia? Essa tecnologia de laser, ela é da Suíça. A maioria dos equipamentos que a gente usou foi dessa marca, a Leica Geosystems, Aham. que eles têm... Só eles que produzem? não, tem algumas Tem outros? concorrentes. Tem a Trimble, que é Ah, uma outra marca que produz laser scanner, a Faro, mas a maioria é Suíça e Alemanha. Suíça e entendi. E Alemanha, essa é a melhor. na minha opinião pessoal, eu como é que é, suspeito em dizer, mas eu sou fã da Leica. Todos os Você nossos é equipamentos, leikista. os equipamentos são da Leica. Que legal. E ele tem um sistema também que a gente chama de vis, que enquanto o equipamento está se movendo, então lembra que eu falei que a gente coloca ele num lugar e depois Sim. levanta e vai para outro. Ele tem um sistema que é chamado de sistema visual inercial, que enquanto eu levanto e movimento ele, ele vai medindo feições, então a gente consegue identificar por um algoritmo especializado esse ponto, e medindo quanto esse ponto andou para eu poder calcular o quanto que o equipamento andou. Então eu coloco ele aqui, quando eu mexo ele para lá, ele vai acompanhando, ele já sabe aonde ele está com base no primeiro scanner. Então isso facilita muito depois para a gente fazer a união de todas essas nuvens, cada posição eu gero uma nuvem e depois eu preciso juntar tudo numa só.
Eu já tenho ele semi-posicionado, é só a questão de refinar para a gente chegar nessa precisão milimétrica. E essa tecnologia, né? Não, daí a gente tem vários. Não é muito difícil, é um filtro de calma simples, que a fórmula assusta, mas é bem Eu não tranquilo. lembro nem Bhaskara. Você É, imagina. Pra esse é o que usa drone, Bhaskara? esse é o drone que a gente usou. Ai, da DJI. É, o drone da Ai, DJI. essa marca é É, fantástica, né? a gente tem o pequeno e tá pretendendo comprar o Matrice, que é aquele grandão, no futuro. Quanto custa um, Ah, o um drone é drone? barato. Esse é especializado para mapeamento, Pra mapeamento, é, esse aí. porque ele tem uma tecnologia de GPS específica. Então Ah, a gente tem o GPS convencional, que é no celular, tudo para calcular a posição, ele vai ter um erro ali de 2, 3 metros. Que para andar de carro, coisa tranquila. tranquilo. Para a questão de É, mapeamento, a gente já precisa entrar em umas técnicas um pouco mais avançadas de entendi. posicionamento por satélite, que pode ser por ponto preciso, que a gente fica um tempão observando os satélites, consegue calcular uma coordenada muito melhor, na casa de 3, 4 centímetros, ou, como foi usado no trabalho, em tempo real. Então, a gente tem uma estação GPS ligada, que estava lá na minha casa, instalado durante todo o levantamento. A gente ficou uma semana determinando a posição daquela estação, e durante o levantamento a gente liga aquela Hum, estação, ela recebe o sinal de satélite, vê que está errado um pouco, calcula qual esse erro e qual a meu posição correta dos Deus. satélites, e transfere, manda essa mensagem por internet para o drone e para um outro receptor, falando, ó, essa é a correção nesse momento, e assim a gente consegue calcular uma coordenada melhor, Nossa. mais rápido. Então o drone consegue instantaneamente quase ir Aham. calculando a posição dele. O nome da tecnologia é RTK, que é Real Time Kinematics, que a gente consegue corrigir o erro do satélite em tempo real. A gente consegue fazer isso no escritório depois, mas para o drone, em motivo de voo e coisa, é mais fácil daqui. Então a gente foi feito pontos de controle com esse GPS para depois a gente conseguir corrigir o mapa com base nessas coordenadas. Foi levantado para dentro da igreja por meio de poligonação, que daí é um equipamento também a laser, que mede ângulo de distância, porque dentro da igreja não funciona GPS. É. Uhum. Esse aqui, os alvos que Faz eu falei que sentido. estão os pontos de controle na igreja por Ah, que fora. legal. Uhum. É um alvo É mesmo. um alvo mesmo, é um alvo preto e branco que depois a gente identifica no programa para Pra ir. tirar. Foram medidos pontos de controle no mosaico, então se um dia realmente caiu uma peça lá em cima, eu preciso reposicionar ela, eu vou, instalo esse equipamento, que é uma estação total aqui, posiciono ela com base nesses alvos que foram medidos. Nesses alvos não, esses aqui já são pontos, né? Com base nesses Uhum. pontos, posiciono a estação e consigo determinar aonde que era a peça que caiu, ou qual o formato dela, entre outros. O maior problema mesmo, então aqui é a criação do sistema topográfico local, essa é a transformação que a gente transforma a longitude e a latitude para a coordenada local, então ENH, que depois a gente rotaciona isso para ficar paralelo à igreja. Então, o sistema de coordenada ele é paralelo à igreja para a gente conseguir facilitar os modelos depois, e a gente gera um sistema XYZ, com aqui as coordenadas pontos de controle, e tudo isso está documentado aqui no trabalho, para se um dia for necessário, isso está tudo salvo. Que legal. Então aqui o equipamento trabalhando, ele é pequenininho, não Aham. é muito grande não. Pequenininho mesmo. O equipamento trabalhando, equipamento dentro da igreja. Fiz Nossa. questão de tirar foto, porque eu Não, não fantástico. sei quando que ele vai voltar para Pato Branco. Não, e assim, daqui a É. pouco, claro, hoje é a maior tecnologia que tem, Uhum. mas daqui, sei lá, 10 anos, Isso está você vai dizer avançando assim, muito. olha, e era isso que eu usava. E era, tipo, gigantesco. Sim. Porque a gente não sabe, a Uhum. tecnologia hoje, pelo amor de Sim. Deus. Aqui em São Pedro, Aham. tem um Olha. relógio lá em cima. Eu quero chegar nessa parte aqui. Essa foi a difícil. Essa foi a dificuldade, por quê? Ah. Porque quando a gente usa fotogrametria, eh, ela tem uma forte correlação devido que a gente tem o mosaico aqui, então eu tenho meu alvo aqui, e eu tenho a câmera tirando uma foto aqui. Dentro da câmera, atrás da lente, a gente tem a distância focal da câmera. Essa distância focal e a distância que a gente precisa calcular da câmera até o objeto, elas são altamente correlacionadas. Então, o erro de uma, ele é distribuído na outra e assim por diante. Então, isso, por ser muito próximo, nossas fotos, essa correlação causou uns problemas que a gente não estava conseguindo modelar corretamente vários Ah, pontos do mosaico. é? Além de reflexo, a gente teve problema com reflexo aqui no Ah. sacrário, que no reflexo a gente não conseguia Porque ele é identificar. brilhoso, Ele é né? brilhoso. A partir disso, a gente teve que colocar algumas câmeras em 45 graus para a gente conseguir matematicamente diminuir essa correlação. Ah. Até eu vou escrever um artigo só sobre isso esse Ai, ano, que legal. porque ficou uma solução bem,
bem... não foi Inteligente. inteligente, mas foi, eu diria, quase um ajuste técnico de gambiarra que deu certo. Para a gente conseguir corrigir essa correlação, a gente colocou câmeras em 45 graus, que ajudou, mas a gente usou os dados do laser para gerar uma superfície, então a gente conseguiu fazer um modelo e a gente pegou as imagens do RPA e calculou a posição delas sobre essa superfície, e não ela Nossa. direta. Então a gente conseguiu solucionar os problemas de reflexo aqui, utilizando a nuvem do laser. O problema é que aqui, em cima, por causa que é curvo aqui, né? Sim, Então ele essa faz um. parte aqui o laser não enxergava. Então Hum. ficou buraco aqui e buraco aqui. E Aí o aí? nosso ajuste técnico foi unir as duas técnicas, criar um modelo 3D fundindo os dados dos dois, direto dos mapas de profundidade das imagens, para depois colocar a textura em cima e gerar essa imagem corrigida. Não daria pra vocês pegar aqueles andaimes e subir com o laser e fazer essa parte? Daria, daria. Daria, vocês foram pro lado mais difícil, né? Porque é que a gente não tinha opção de voltar com o laser. Ah, Isso a gente descobriu um mês é porque. depois do levantamento. A gente Entendi. veio, mediu tudo que dava para E medir fez. e foi E embora. tchau. E foi embora. Aí a gente Ai, não não tinha tinha como possibilidade de saber eu na trazer o hora. equipamento de volta. E E aí, não podia ter subido. tirar mais foto, a gente podia ter tirado mais foto. Mas o Entendi. problema não era foto, o problema realmente Era o era o laser. movimento do laser aqui, porque só as fotos não estavam dando conta por causa dessa correlação. Então, a gente juntando os depth maps com a nuvem laser, a gente conseguiu gerar um modelo 3D, e sobre o modelo, daí sim a gente fez um processo que é chamado de monorestituição. A gente pega uma imagem e restitui ela sobre uma superfície conhecida. Agora também, se vocês forem pra uma outra igreja que sabe que vocês vão, Já fica mais fácil. né? Uhum. Falar, então, traga pra cá que Eu acho que assim, aqueles carrinhos que sobem. esse foi um dos problemas principais. E o outro problema que a gente encontrou foi tamanho de arquivo, volume de dado, era tudo muito pesado, tudo muito grande, então o processamento disso levava muito tempo e, obviamente, eu não acertava o processamento de primeira, então várias etapas eu Como tive que assim, fazer nossa? 3, 4 vezes a mesma Acertava. coisa. Explica pra gente como é que funciona o processamento. Porque pra mim, passou o laser, a Uhum. imagem tá ali, pronto. Sim. Mas não é assim. Não é assim, porque a gente tem que aplicar vários filtros, como filtro para retirar as pessoas, filtro para corrigir exposição de iluminação nas imagens. Então, tem várias coisas que a gente tem que determinar parâmetros antes, e como é um processamento de 2, 3 dias, a gente coloca um parâmetro calculado e bota ele trabalhar. E a gente só vai descobrir se deu certo na outra semana. Nossa. Aí, se deu errado, tem que mudar os parâmetros, calcular de novo, fazer. E foi um processo que foi demorado, mas no final deu certo. Se um vídeo aqui que a gente faz um podcast de 1 hora, Uhum. demora, sei lá, 2 dias pra renderizar, imagina isso aqui. A gente acabou não entrando na parte de renderização da modelagem por falta de tempo, mas o objetivo final do trabalho era realmente deixar documentado a igreja com Que tudo legal. que dava. Então, com a base nos arquivos que foram gerados a nuvem, as imagens, a gente tem toda a igreja, incluindo as tesouras dentro do telhado, toda a igreja mapeada. Que A bacana. gente não tem toda ela processada e manipulada, mas é possível a partir dos dados brutos, não precisa fazer de novo. Ai, que Por legal. uma questão de tempo, a gente acabou fazendo efeitos. Então, aqui a gente tem as imagens do drone, da parte da torre que faltava, da fachada. Ah, ele fica assim. Cada parte olha. dessa é onde foi tirada a foto, né? Aqui a gente tem do levantamento aéreo para fazer o mapa da igreja, então cada quadrado azul é uma imagem. E, sendo um pouco mais, a gente tem Meu o Deus. laser. Então, esse aqui é um corte que a gente faz no laser. Então, isso são duas nuvens. A gente tem a nuvem azul, de uma posição do laser que estava aqui, Uhum. e a gente tem a nuvem laranja do laser que estava desse lado. Então, a gente precisa unir elas no mesmo sistema. Então, a gente coloca, eles já estão mais ou menos próximos e orientados por causa do sistema VIS. A gente coloca através de um algoritmo ele compara a posição do ponto de uma nuvem em cada outra e vê se eles estão próximos o suficiente e vai otimizando isso até chegar num resíduo mínimo. Aí esse é um exemplo só com duas, mas foram feitos 149 e todas unidas. Aqui, todas as estações que foram feitas, então cada ponto desse é onde foi posicionado o laser e medido cerca de 27, 30 milhões de pontos. Trabalharam bastante, porque para fazer tudo isso aí num dia? E a gente só tinha um dia. Nossa Senhora. Aqui tem a nuvem 3D com as Nossa. posições, a gente subiu no hotel, subiu na casa. Sabia qual que era? É que você falou que fizeram os cálculos, né? Pra saber onde que tinha que ser colocado o laser. Sim, a gente calcula com base na sobreposição. Entendi. Então, uma nuvem, pra gente unir com outra, elas precisam estar vendo a mesma coisa de lados diferentes, mas precisa ter pontos em comum. A gente calculou isso antes, qual a sobreposição que a gente queria, tudo.
que quanto mais sobreposição, melhor fica o ajustamento, melhor é o resultado de precisão. Aham. Então, com isso, a gente conseguiu uma nuvem aqui, faltou só o telhado, que depois foi pego com o drone, e a gente conseguiu a nuvem interna também. Olha que A gente pegou legal. os bancos, não estão todos, a gente tem um banco que está modelado de todos os lados. E os outros têm a posição deles daí, porque são todos iguais. Mas, mas Inteligente. isso é, tipo, até os bancos está registrado. Que legal. Olha, João. Uhum, passando para uma outra parte aqui Ah, embaixo. Aqui é o modelo final. A gente fez alguns exemplos de produtos, então a gente consegue fazer uma planta com a espessura das paredes, porque a gente tem os pontos laser de fora e tem os pontos laser de dentro, então a gente consegue a espessura da parede. A gente descobriu que a espessura das paredes da igreja são muito grossas, a gente tem sério? parede de 50 Meu centímetros, Deus. 54 na frente, e é de 3, 4 tijolos, assim, foi feito para Nossa. a igreja. Então a gente consegue fazer cortes da nuvem da torre, ver a torre cortada, por exemplo, a gente tem aqui Essa imagem eu não vi a ainda. Que entrada, você vai subindo pelas legal. escadas laterais aqui é aquela sala que eu mostrei Aham. na catequese que dá para a igreja. Você continua subindo mais um pouco, tem mais uma sala, tem uma sala que está sendo usada como depósito de imagens e várias fitas de música, são bem interessantes essa sala. Não acabou não aparecendo no tour por questão de tempo. Aí aqui é a sala que está o relógio, aqui está os ponteiros, a gente pode ver aqui a engrenagem, a conexão com o ponteiro fora e por fim o sino. Então a gente consegue fazer isso de qualquer lugar da O igreja. sino do trem. A gente consegue fazer isso de qualquer lugar da igreja, em qualquer orientação. Então aqui a gente fez exemplo do forro. Vamos avaliar se o forro da igreja se está reto, se está caindo, se não está. Então aqui é um modelo de elevação do forro. E tava tudo muito, A gente muito pode ver que bom. está tudo muito bom. Perfeito. Aqui tem a imagem do forro também, tudo gerado a partir da nuvem. Isso Que aqui era tudo pontos que foi fantástico. gerada uma imagem retificada em cima para a gente ter informações. Isso são só exemplos. Aqui tem um modelo 3D só do sino. Eu imprimi ele numa impressora 3D, tá lá. Não acredito. Mas eu sei que tá em Curitiba, mas Ai, que legal. O dia que você vier atrás dia pra do ano. gente Tem o modelo de ver. sino impresso. E tudo isso a gente fez exemplos porque a gente não consegue fazer isso para a igreja inteira por uma questão de tempo. Sim, Mas realmente, se um dia precisar, só fazer. está ali. Só fazer. Olha, eu acho que você revolucionou, sabia? A forma da gente ver a nossa igreja, a nossa matriz, e que vai ficar pro resto da vida. Vai. Você sabe que você e o seu sócio, Vinícius, vocês assinaram o nome de vocês na cidade, no país, né? Em tudo que é Espero que sim. lugar. Com certeza, esse trabalho é fantástico, João. Parabéns. Muito obrigado. Aí, Mais alguma coisa que você queira colocar para nós? Eu acho que do TCC era isso. Parabéns, de verdade. E eu tenho certeza, assim, que esse planeta Terra é pequeno para vocês. Porque o que vocês estão fazendo é, eu não tenho nem palavras de tão lindo, de tão belo e assim, o significado, o peso que tem, sabe? De você colocar isso na história. E sei lá, se um dia eu tiver, né, filhos, mas meus filhos, meus netos, meus bisnetos, tataranetos ver esse trabalho e saber que foi feito, né, por vocês, meninos ainda. Isso vai ficar. Acho que é nosso maior objetivo fundando a empresa em Pato Branco, que tanto o Vinícius como eu, a gente tinha proposta de emprego em Curitiba. Não tenho Quando a gente dúvidas. saiu tava antes de terminar a faculdade ainda, o pessoal já tinha proposta de emprego, e isso é comum na área de cartográfica em Curitiba. Todo mundo sai empregado, quem não sai empregado é porque não quis. Porque realmente tem bastante, é uma área que tem poucos profissionais. Mas eu e o Vinícius, a gente não queria ficar trabalhando em Curitiba. A gente, desde o começo da faculdade, já tinha combinado que a gente ia voltar para Pato Branco, e a nossa ideia principal é isso, é trazer toda essa tecnologia que eu vi na França, que a gente viu na Alemanha, tudo que a gente aprendeu em Curitiba, trazer isso e aplicar em Pato Branco. Porque eu acho que a gente deve um pouco à cidade. A gente fez ensino médio na Federal, graduação na Federal, intercâmbio financiado com bolsa da Federal, então a gente tem que devolver isso para a sociedade de alguma forma. Então, o meu TCC foi um pouco do começo dessa devolução, e a empresa, a gente busca trazer isso para Pato Branco. A gente está na Secretaria de Inovação hoje aqui, né? A gente quer trazer essa tecnologia e principalmente inovar em cima dela. E é muito nobre, sabe, essa tua fala de devolver isso para a sociedade. Isso é algo que a gente aprende com o professor Luiz e com o professor Alex no laboratório. Não é nem um querer, chega a ser um dever. Para quem estuda na Federal, tem que devolver de alguma forma, porque é caro, é bem caro. Eu acho que todos nós, né, como pessoas, como cidadãos, como seres humanos, a gente precisa sempre devolver algo para a sociedade, porque nós vivemos em sociedade. E se a gente não trouxer isso, por que a gente está aqui? Só por questão financeira não é, né? Então, e me diz uma coisa, inteligência artificial,
Você falou que está sendo aplicada, né, Uhum. bastante agora lá fora. Você vê isso sendo aplicado hoje na tua área bastante ou não? A gente vê sendo desenvolvido. Então, falando dos TCCs, a gente teve 2 TCCs em inteligência artificial em Curitiba esse semestre, que também estão disponíveis. Quem for assistir o meu no YouTube, no mesmo canal tem todos os Ah, trabalhos. que A gente legal. teve de um colega meu chamado Pedro, o Pedro Carvalho, É ele os fez, Pedros, viu? é, ele criou, treinou um modelo de inteligência artificial para detectar crateras em Marte baseado em imagens satélites da NASA. Então, Sacanagem. a NASA tem um satélite de mapeamento orbitando Marte, que tem uma resolução incrível. É melhor que a gente tem aqui na Terra, quase. E eles disponibilizam isso de graça na internet, e com base nessas imagens, ele treinou um modelo para detectar e mapear as crateras. Crateras pequenas, então ele identificou crateras que nem a NASA sabia que não existiam. Porque eram crateras muito pequenas, que eles não tinham feito. Obrigada. E outro colega treinou um modelo de inteligência para detectar estradas rurais, aumentar a imagem de resolução, a resolução de imagem de satélite. Então, ele pega uma imagem de satélite que tem um pixel de 30 metros, digamos, não sei dizer exatamente porque não foi meu trabalho, mas era basicamente isso. Pegava uma imagem com 30 metros, ele reduzia essa resolução para 60, 100 metros e depois aumentava de novo, e isso ressaltava as estradas rurais. Então, é um problema no Brasil o mapeamento de estrada rural. Em Aham. Pato Branco, eu já conversei com o Alex da prefeitura, estrada rural em Pato Branco sem patrimônio é difícil você mapear porque é muito grande, é difícil identificar, você ir de Uhum. carro é difícil, e ele treinou um modelo de inteligência artificial para fazer isso. Então, ele faz um Tomara que alguém processamento, compre dele, o Google. ele faz um processamento para ressaltar essa imagem e depois deixa a inteligência artificial, fica mais fácil para ela detectar essa estrada. Gente, que Uhum. fantástico. Você tem um dever. Me passar o contato dos dois, que eu quero fazer, nem que eu faça Claro, não, isso aí. por, né, online com eles, virtual com Não, eles. porque eles vão ficar bem felizes. Meu Deus, Sim, imagina! Que sim. bacana! Teve outros colegas meus também, o Daniel, o Shoas e a Emily. Ah, A Emily é colega minha aqui de São Lourenço, estudou na UTF também. Eles fizeram um trabalho muito parecido com o meu, só que em vez de ser numa igreja, eles fizeram no Museu do IML em Curitiba, que também está se tornando, é o IML, acho que ficou funcionando, sei lá, de 1900 e bolinha até 2015, 16. ah. Aí o Curitiba se mudou para um prédio novo, o IML, e agora foi transformado em um museu, o Museu de Ciências Forenses do Paraná. E eles fizeram tudo isso lá dentro. Então ficou um tour virtual igual o meu, só que você pode ir clicar nas peças. Por exemplo, tem um crânio Ah. é meio macabro, mas é bem Sim. legal. Bem Então, macabro, mas é legal. na área de perícias é Sim. excelente. Então tem um crânio com perfuração a bala, você consegue clicar nele, você consegue ver o modelo 3D do crânio de todos os lados, coisa que nem no museu você vai poder pegar uma peça do museu e olhar, mas Ah. no tour você consegue. Foi feito modelos específicos, tanto com o mesmo equipamento a laser e Gente, por, você fez por isso em luz todos estruturada. os museus que tem? É a ideia. A ideia, então, Tu não pode pegar, é isso que eles, você falou, é o sim, pegar, né? O sentir, você não pode? a ideia é fazer isso em todos os museus. O gente está trabalhando, acho que principalmente agora com o Museu Paranaense e alguns outros. Foi feito o Museu dos Capuchinhos em Curitiba, são museus menores, mas para Uhum. comprovar a tecnologia. Então já está Nossa. comprovado que funciona. É só a questão agora de financiamento e Eu ia trabalhar. dizer, Porque financeiro, é um né? trabalho caro, não Sim. tem que fazer, mas é um trabalho muito importante também. Vai o quê? Porque, Aqui foi 6 meses pra vocês fazerem tudo. foi 4 ou É 6 que era meses. TCC, tinha parte, né? Então a gente tinha matéria, tinha Aham. outras coisas. Mas é algo nesse Mais ou entorno. menos Se nisso. você começa a detalhar muito, por exemplo, no meu trabalho eu podia ter feito todas as imagens da igreja e colocado as imagens. Foi Sim. algo que eu não consegui alcançar por questão de tempo. Não deu para Uhum. fazer, mas é possível. Então a gente consegue integrar vários modelos 3D dentro da nuvem e também dentro do tour virtual. Nossa, que legal. Imagina fazendo as pirâmides, assim. Não Uhum. sei se já tem. Eu acho que alguns lugares têm, as pirâmides É. devem ter para estudos disponível. Tem alguns museus internacionais Ter, que né? tem. Disponível pra gente entrar ali, Uhum. fazer, ver. Também até questão de segurança, acredito eu Sim, que. principalmente essa tecnologia começou a ser aplicada para isso por causa de preservação mesmo do patrimônio. Por Aham. exemplo, o Museu Nacional que pegou fogo, Sim. as peças que estavam lá, infelizmente, não Acabou. tem como Sim. trazer de volta. Se tivesse ela digital, pelo menos ficava para você ver. Nossa, que legal. João, muito obrigada. Eu que Nossa, agradeço o foi convite. incrível conversar com você e aprender muito com você. Eu me senti, sabe aquelas crianças de 1 aninho, assim, que não sabe nem Capaz. falar? Nossa, mas muito legal. Parabéns. Muito Parabéns obrigado. pelo que você está fazendo pela sociedade, que você está fazendo por Pato Branco e por você, né? Com certeza, pela tua família, que deve estar morrendo de orgulho. Sim. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada.
e a gente fica na próxima.